Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus, na sua infinita e gloriosa misericórdia e compaixão, faça de cada um de vocês uma fonte de luz para iluminar aqueles que estão ao seu redor e em trevas. Uma fonte de água viva para que aqueles que estão sedentos da verdade possam, através de vocês, beberem da verdade que liberta, a verdade que traz a vida. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para proclamar as verdades eternas que libertam, que fazem da pessoa uma nova criatura, que traz, sobretudo, a paz. Você que está me assistindo nesse momento, que tem cultivado uma religião, qualquer que seja a sua religião, é espírita, é evangélica, é uma religião muçulmana, judaica, enfim, qualquer que seja a sua religião, não importa. Porque para Deus, presta atenção, Deus não vê você como pai de santo, mãe de santo, filho de santo, como crente, como evangélico, como católico, como judeu, como muçulmano, como budista. Deus não vê a gente como um religioso. Ele vê a nossa alma, ele vê a sua alma. Ele não está olhando se você é homossexual, se você é lésbica, se você é heterossexual. Ele não está olhando se você é ladrão, se você é bandido, se você é mocinho, se você é bom, se você é mau, se você merece, se você não merece. Nada disso importa para Deus. O que importa para ele é quando uma pessoa é alma, a pessoa é alma. Quando essa alma é humilde para ouvir a sua palavra e então obedecê-la, colocá-la em prática. Então Deus vê assim as pessoas. Então aqueles que ouvem a palavra de Deus e começam, mesmo que não tenham forças para praticar imediatamente, mas elas esboçam um mínimo de desejo de querer ser aquilo que elas sabem que devem ser, então Deus já faz escolhê-las para terem a vida eterna, que começa aqui na terra, começa aqui embaixo. Então, Deus lhe dá a fé, e essa fé inteligente fala-se ter a paz. É por isso que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, escreveu. Olha só o que o Espírito Santo diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, quer dizer, limpos, perdoados,
lavados, purificados, merecedores pela fé. A fé que faz a gente estar em contato direto com Deus. E é uma linha, um canal pessoal, individual. Então, a fé faz a gente ser merecedor diante de Deus. Então, por conta dessa fé, nós passamos a ter a paz de Deus. A paz de Deus que vem por conta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Só Ele pode te dar a paz, porque só Ele que morreu por nós. Não adianta você matar galinha, não adianta você matar bode, não adianta você matar carneiros, touros, nada disso. Você pode matar quem você quiser, mas o que agrada a Deus mesmo é a sua fé no seu Filho, Santo Filho Jesus, que morreu para comprar a sua alma, pagar pela sua alma. Agora, ele comprou, ele pagou esse preço por você, mas se você não se rende, você não concorda que ele tenha comprado a sua alma, então você continua sofrendo sem paz. Mas quando você tem conhecimento da verdade e entrega, ou se rende ao Senhor Jesus Cristo como o único Senhor na sua vida, então você recebe a paz imediatamente. E é isso que aconteceu com essa jovem que foi satanista. Ela foi satanista. Ela serviu a Satanás. Ela fez pacto com Satanás, com Lúcifer. Ela fez pacto. Mas, quando a verdade do Evangelho chegou, ela abraçou essa verdade e desfez o seu casamento com Satanás, e hoje a vida dela é outra. Vamos assistir o testemunho dela agora, por favor. Meu nome é Shirley, eu tenho 35 anos, trabalho na área da beleza. E aos 22 anos minha vida estava tudo ok, tudo bem, trabalhava, estudava, fazia alguns cursos. E eu tive uma crise de pânico. Eu senti uma forte dor no peito, então eu procurei ajuda médica. E nisso eu fui diagnosticada com a síndrome do pânico, a depressão e o transtorno borderline. O transtorno borderline é basicamente caracterizado pela instabilidade de humor e a impulsividade nos atos. E a partir daí eu comecei a tomar vários medicamentos, dentre eles antidepressivo, calmante, depois sedativo, moderadores de humor também, tudo isso em busca de um tratamento para controlar as crises, porque aquilo foi paralisando a minha vida. Na parte de trabalho, na parte de estudo, toda a minha vida social foi paralisando. Então foram 14 anos que eu sofri com isso, foram 14 anos que passaram e eu não vi. A minha vida ficou paralisada, eu só andei em círculos buscando medicamento, tratamento, um tratamento novo que viesse, que era de fora, que vinha para o Brasil. Então eu ficava pesquisando, buscando tudo isso, porque eu tinha um problema muito grande para resolver e eu não encontrava a solução. Apesar de sempre ter acreditado em Deus, nasci num berço evangélico, né? Só que eu não acreditava que Ele pudesse me curar. Mas eu tive uma busca desenfreada por cessar essa dor. Então eu fui em busca de várias religiões. Eu fui para o espiritismo, fui me consultar com mãe de santo, eu tomava passe. E aí eu comecei a estudar o Wicca primeiro e depois o satanismo moderno. E eu ia estudando e em alguns pontos eu me identifiquei um pouco, porque chegava a dar um conforto para mim, alguns tipos de mandamentos do satanismo. Então eu estudava os rituais e eu tinha a base do conhecimento. Então quando eu precisasse fazer um ritual, eu ia praticar aquele ritual. Então eu li a Bíblia satânica, né? E lá tinha alguns mandamentos, e eu creio que seja um dos primeiros mandamentos, é você revidar o mal que te fizeram. Então isso dava um conforto para mim, porque eu sabia que eu poderia revidar se alguém me fizesse mal. Satanás é o que rege, né? Então ele é um Deus. Então toda a adoração, toda a reverência deve ser dada a ele. Tatuagens eram um modo de fuga, porque eu queria sentir a dor. Então, porque a dor desacelerava meus pensamentos. Então eu gostava de fazer as tatuagens para isso, para sentir a dor.
Então eu fiz uma tatuagem que é o pentagrama, né? São 5 pontas, essas 5 pontas são 5 elementos que são usados em vários rituais do satanismo e em outros tipos de bruxaria também. Então eu tatuei como o símbolo mesmo, eu queria ter no meu corpo esse símbolo, porque ele é muito usado. Então a partir do momento que eu fosse usar, eu já tinha ele na minha pele. A depressão era uma tristeza que eu tinha dentro de mim, eram os pensamentos muito acelerados. E eu não via mais colorida na vida. O ar, assim, a situação toda era muito triste para mim. Era tudo muito triste. Era como se eu constantemente estivesse num velório. Como se todo mundo tivesse morrido ao meu redor. E, assim, eu estivesse num velório, assim, aquela sensação de tristeza, de que eu fui abandonada por todo mundo. Era, assim, era quase que palpável. Teve um período que eu fiquei 2 anos na cama, onde eu já não tomava mais banho. Então, embaixo de mim criou bolor. Ficou a marca no lençol de bolor. No lençol e uma capa do colchão ficou a marca ali de fungos mesmo, porque não tinha higiene. E as tentativas de suicídio era assim, onde eu tivesse, eu poderia ou me cortar ou tentar me jogar, se tivesse um local alto. Eu tinha muita vontade de queimar o meu corpo. Eu me via várias vezes queimando o meu corpo, então eu tinha que ficar me segurando. Tinha que ficar me segurando, às vezes pedir ajuda da minha mãe, pedir ajuda de alguém para ficar me segurando. E também a sensação de querer sentir o meu corpo sendo arremessado de um local alto. Então, se eu estivesse num local alto, eu não poderia ficar na beirada, porque eu poderia fazer aquilo. E eu não queria morrer. Eu não queria morrer. Eu queria que parasse aquela dor. Eu queria ser normal, na verdade. A minha mãe já buscava por mim. Ela trazia até peças de roupas minhas na igreja, fazia corrente, porque ela via a minha situação, ela acompanhando tudo de perto, me ajudou muito. Então, ela via que eu clamava, assim, por uns instantes de paz. Eu não aceitava os convites da minha mãe a princípio, porque eu não gostava da igreja, eu não queria viver uma vida quadrada e nem cheia de regras. Eu queria viver do meu jeito, então eu não gostava, eu tinha raiva, eu não gostava mesmo da igreja, do propósito da igreja, enfim, eu não aceitava. Mas teve um dia que eu vi um testemunho na televisão e me chamou muita atenção. A moça também passava por depressão, ela teve internações também no hospital psiquiátrico. E me chamou muita atenção e eu pensei, eu já tentei tanta coisa, corri atrás de tanta coisa, tanto esforço, tanto dinheiro, tanto tempo gasto. Será que se eu for lá, será que se eu tentar de novo eu vou conseguir? Que seja um pouquinho de alívio que eu tenha lá, já vai me adiantar, então eu vou. Quando eu cheguei foi muito difícil, porque sair de casa para mim era muito doloroso e era muito difícil enfrentar o caminho para chegar até a igreja. Então teve que ter muita perseverança, insistência, ajuda também, recebi muita ajuda. E no mesmo instante eu senti assim a esperança, aquela esperança que eu já não tinha 14 anos. E essa esperança não saiu mais dentro de mim, porque aí eu comecei a insistir mais. Cada reunião me dava mais esperança, mais força. Eu ia para casa já com outro ânimo. Eu já chegava em casa e já começava a lutar contra os pensamentos ruins. Eu tinha força para aquilo. Eu consegui descobrir uma força que eu não sabia que eu tinha. Então eu pensei, os medicamentos estão fazendo mal para o meu corpo. Eu já tinha diminuído bem, mas eu queria ficar livre. Então eles só faziam mal para o meu corpo. Aí eu decidi, por iniciativa própria mesmo, parar. Porque eu já tinha certeza que eu estava curada. Assim, parar com a medicação foi muito incrível, porque eu não acreditava que ia parar. Eu acreditava assim que eu ia ter a cura, mas que eu ia continuar com os medicamentos, e que eu ia tomar pro resto da vida. Então, parar assim foi muito incrível. Poder dormir uma noite sem calmante, nossa, quando eu acordava de manhã eu nem acreditava. Mas essa força de Deus dentro da pessoa, que é o próprio Deus dentro da pessoa, eu não conseguia imaginar como isso poderia acontecer. Sim, imaginar mesmo. Então, era algo que eu queria muito, mas eu não conseguia imaginar como que era. Mesmo pensando que eu não era digna de receber o Espírito Santo, eu fui atrás da promessa, do que estava escrito. Então, eu bati naquela tecla e comecei a suplicar pelo Espírito Santo. Primeiro, eu comecei a enxergar assim, o quão pequena eu era e quão frágil e quão nada assim, que eu era. E que Deus era tudo para mim e Ele era a vida que eu tanto busquei durante anos, né? Então, eu me arrependi de tudo que eu fiz. Comecei a obedecer e me batizei nas águas. Aí eu comecei uma nova vida, eu mudei completamente a direção.
de tudo que eu pensava, de tudo que eu achava. Eu comecei a ler a Bíblia, mesmo sem entender nada, sem entender nenhuma palavra, tudo muito confuso, mas eu ia lá todos os dias, lia um pouquinho, lia outro pouquinho, ia assistindo as reuniões, quarta, domingo, buscando o Espírito Santo, insistindo. Aí foi que a minha visão começou a abrir, mas houve obediência. Tudo que era falado, eu procurava seguir à risca. O dia que eu recebi o Espírito Santo, foi uma busca que teve muito rápida. E eu me lembro até da música que estava tocando, mas não foi a música. Eu comecei a me ver diante de Deus muito pequena, muito frágil, muito insignificante. Então, eu pedia para Deus assim, por favor, Senhor, por favor, entra dentro de mim, por favor, não me deixa. Comecei a suplicar muito. E é como se eu estivesse perto de Deus, como se eu começasse a conhecer as qualidades de Deus, saber quem Ele é mesmo. Então, dentro de mim, houve uma alegria, tanto é que quando eu cheguei em casa, eu ainda estava rindo sozinha. Eu tinha uma felicidade tão grande, uma certeza, uma paz. E o principal, era a certeza de que não estava sozinha e de que nunca mais eu ia estar sozinha. E não foi assim um pequeno período ou alguns dias. Não, foi assim, sempre. Naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Deus entrou dentro de mim, dentro dos meus pensamentos, principalmente dentro do meu coração, e mudou tudo, tudo, tudo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu queria contar o que Deus fez na minha vida, a paz que eu sentia, a mudança que eu percebi, que até as pessoas me falavam quanto eu estava mudando. Então eu queria falar, e a felicidade que eu tinha dentro de mim era tão grande que eu queria transmitir isso para as pessoas e falar para aquelas pessoas que estavam passando por a mesma coisa que eu, ou parecido, né? Que tinha solução, que tem solução. A Shirley é uma pessoa feliz, em paz, durmo à noite, que é assim, uma coisa assim, maravilhosa. Então, eu passo por problemas, passo por lutas, mas tudo do lado externo. O meu interior, ele foi reconstruído. Então, tendo ele, eu tenho tudo. Ele fez um verdadeiro milagre na minha vida. Ele fez o verdadeiro milagre da cura. A cura do interior. Às vezes, a gente fica pensando assim, puxa, quantas pessoas nesse momento devem estar pensando, puxa, eu sou da igreja, eu frequento a igreja, eu sou fiel na igreja, eu não faço mal para ninguém, mas a minha vida está amarrada, a minha vida parece estar travada, sabe? A vaca atolada no lamaçal, ninguém pode tirar, não há como tirar uma vaca que está atolada, só um guindastre. Pois bem, às vezes a sua vida está assim, mesmo dentro de uma igreja, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo fazendo orações, mesmo fazendo jejuns, a sua vida não tem mudado. Você não desenvolve, você não cresce, você não sai do lugar. Aí você fica pensando, poxa, como é que uma pessoa que serviu a Satanás fez pacto com o diabo, fez pacto com Satanás? Ela vem na igreja e tem a sua vida transformada, enfim, acontece tudo de novo e, inclusive, recebe o Espírito Santo. E eu, que estou há tantos anos na igreja, não aconteceu ainda. Por quê? Será que Deus é injusto, amiga e amigo? Não, não. Deus não é injusto. Ele, porque é justo, ele distribui a fé para todas as pessoas. Todas as pessoas recebem fé. Agora, a diferença é que nem todos têm colocado essa fé em atividade, têm exercitado essa fé. E a fé, amiga e amigo, exige obediência. A fé exige obediência. Porque, primeiro, você tem fé. Se a pessoa tem fé no Pai de Santo, e o Pai de Santo diz lá, faça isso, a pessoa obedece, arrisca. Se ela segue os espíritos dizem, as entidades, os encostos, dizem, eu quero um frango negro
na encruzilhada tal. Ela vai lá e faz exatamente como ele manda. Eu quero a sua cabeça. E a pessoa dá a cabeça dela, ela oferece a cabeça. Tudo isso ela faz, ela obedece. Isso é uma demonstração de fé. Ora, com a palavra de Deus não é diferente. Quando você tem fé na palavra de Deus, você pratica, você coloca em prática, você começa a obedecer. É óbvio que da mesma forma, quando uma pessoa obedece à voz de Satanás, ela tem que sacrificar, e ela sacrifica, sem reclamar, sem lamentar, sem questionar. Ora, a fé no Deus vivo, na palavra do Deus vivo, não é diferente. Se você tem fé no Deus vivo, você obedece a sua palavra. Mas se você não tem fé, você não obedece. Então, há pessoas que estão dentro das igrejas, inclusive dentro da Igreja Universal, mas conhecem a verdade, mas elas não querem obedecer. Se estivessem dentro de um terreiro, obedeceriam o pai de santo, a mãe de santo, a entidade, sacrificariam, fariam o que fosse necessário. Mas como estão dentro de uma igreja, elas acham o seguinte: eu conheço a palavra de Deus, eu faço as minhas orações, eu faço os meus jejuns, eu dou as minhas ofertas, eu sou fiel nos dízimos. Tudo isso é perfeitamente cabível e não é difícil de se fazer. Você ser dizimista, você não é obrigada. Você é obrigado pela sua própria consciência, pela sua própria fé, pela palavra de Deus. Mas na igreja você não é obrigado a nada. Então a pessoa faz aquilo que é fácil, ela obedece aquilo que é fácil para Deus. Para o diabo, não. Para o diabo, ela faz qualquer negócio, qualquer coisa, qualquer sacrifício, porque ela crê, ela acredita. Mas a mesma fé direcionada para o Deus da Bíblia nem sempre é obedecida. E aí está a resposta, porque a sua vida está ou tem estado travada. Você tem estado atolada num lamaçal que não dá pé, mesmo dentro da igreja. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já falei. Não adianta você crer e não obedecer. O sacrifício que nós falamos, de a pessoa subir no altar e colocar a sua vida inteira no altar, é esse. Não é só colocar uma oferta, não é somente fazer uma oração. Não, isso é fácil. O difícil é você negar a desgraçada vontade humana, a carne que está dentro de você. Para o inferno, para o diabo, você obedece. Você não nega nada para ele. Quando as pessoas estão na macumba, elas fazem qualquer coisa. Até sacrifícios de crianças são feitos. A gente vê isso nos jornais. Mas com respeito a Deus, a pessoa não sacrifica. Ela faz um sacrifício de meia boca. Ela obedece de meia boca. Ela obedece mais ou menos. Aí não há resposta. Ela está dentro da igreja, conhece a palavra de Deus, mas não obedece. Jesus falou para o jovem rico: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Depois, vem e segue-me. Tome a sua cruz, vem e segue-me. Quer dizer, não bastava ele dar tudo que ele tinha para os pobres. Ele tinha que também negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Quer dizer que o pobre,
ele não tem condições de dar sacrifício, de fazer sacrifício físico, econômico, mas ele tem que sacrificar o lado moral dele, as suas mentiras, o seu roubo, enfim, as coisas erradas que ele sabe que faz, a prostituição, o adultério. Ele tem que abrir mão disso tudo. Seja pobre, seja rico, minha amiga, meu amigo. O caminho que conduz à vida exige sacrifício. Sacrifício da própria vida. Da mesma forma como as pessoas dentro da bruxaria sacrificam. Você que é mãe de santo, você que é pai de santo, filho de santo, sabe que eu estou falando a verdade, não é? É ou não é? Lá no terreiro você não obedece? E se você não obedecer, o que vai acontecer? Você vai levar uma coça e pode até perder a vida, não é isso que eles falam? Pois bem, com Deus não tem nada disso. Se você sacrifica ou não sacrifica, Deus não vai te punir, penitenciar, mas ele não vai interferir na sua vida, porque com ele é tudo ou nada. Ou você entrega toda a sua vida no altar, ou não entrega nada. E é você que tem que decidir. Essa escolha é uma coisa pessoal, de cada um de nós. Então, aí nós vemos a diferença. A Shirley servia a Satanás, tinha pacto com Satanás, mas desfez esse pacto quando decidiu dar a sua vida, sacrificar a sua vida, suas vontades, para seguir e servir o Senhor Jesus. Graças a Deus. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Meu nome é Sandro Antônio, eu tenho 45 anos, sou corretor de imóveis. Como todos, eu tinha preconceito com a Igreja Universal, uma grande maioria, né? Eu não gostava da Igreja Universal, não gostava do Bispo Macedo. Servi aos encostos 28 anos, né? E muitas notícias que eu via da Universal, né? Sempre eu acompanhava, né? Em alguns veículos, eu concordava com tudo aquilo, né? Que eu achava que todos os bispos eram ladrão, pastores, a igreja. Quando o Bispo Macedo foi preso, para mim, eu falei, ladrão tem que ser preso mesmo, tem que pagar pelo que faz, pelas mentiras que está fazendo. Como era leigo também, eu olhava e falava, pô, eles estão roubando e ninguém tá vendo. Pô, um monte de fiel aí, tudo pessoas aí sendo enganadas e estão sendo coniventes a isso. E eu achava que testemunho era comprado, que tudo era combinado dentro da Universal. Quando eu passava em frente à igreja, geralmente eu passava em algumas catedrais e falava, olha a Casa da Moeda aí. Aí é bom fazer um assalto porque tem muito dinheiro aí dentro. Tudo que eu via acontecendo, que aparecia na mídia, eu olhava e falava, isso aí é mentira, não tem fundamento o que eles estão fazendo aí, né? E achava que a igreja brincava muito com o nome de Deus. E eu, por sua vez, assim, eu falava assim, nunca vou pisar nessa igreja. Eu vou em qualquer lugar, mas pisar nessa igreja jamais, jamais, jamais. Só tem bandido aí, só tem ladrão, não quero e não vou fazer, jamais vou me sujeitar a chegar nesse lugar. Minha vida era destruída, né? Porque eu era
alcoólatra, bebia bastante, né? O dia virava a noite bebendo. Aí da bebida eu já ia para cocaína, já ia usar cocaína. Então uma coisa já começava a puxar outra e eu não tinha um limite para parar. Como eu era muito orgulhoso, né? Eu não escutava ninguém, né? Então eu saía fazendo as coisas sem, por mais que as pessoas me orientassem. Eu não sou um alcoólatra, né? Eu achava, não sou um alcoólatra. Eu bebo socialmente, né? E de decisões erradas em decisões erradas, né? Minha vida chegou num abismo, né? No fundo do poço mesmo. Eu tinha uma empresa, né? Na época, eu entrei numa sociedade e essa sociedade deu tudo errado. Eu acabei tomando um baita de um prejuízo nessa sociedade, tomei um prejuízo de 250 mil, perdi tudo. E na época eu frequentava a Casa dos Encostos, né? Então tudo que foi pedido na Casa dos Encostos, eu fiz, né? Para recuperar minha empresa e não aconteceu. E um dia eu em casa, jurado de morte, porque eu estava devendo para muitas pessoas e vendo a programação da Universal. E parecia que o bispo ali estava falando comigo. Eu falei assim, poxa, eu vou dar um pulo lá, não tenho mais nada a perder. E eu comecei a vir à igreja, comecei a frequentar as reuniões e minha vida foi transformando, né? Porque Deus foi fazendo a obra na minha vida. Primeiro eu tive o processo de libertação, depois eu tive batismo no Espírito Santo e Deus foi transformando, né? E colocando pessoas também, né, na minha vida, pessoas boas, né? Que também me estenderam a mão, né? E uma coisa que eu tive que mudar muito foi o meu temperamento, né? E eu aprendi isso, mudar o meu temperamento, aprender as coisas de Deus aqui dentro da Universal. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhido, né? Que o pessoal falava que tudo, que eles roubavam, que eles te pediam dinheiro, não. Ninguém me pediu nada, pelo contrário, eu cheguei e falei assim, não tem o que eles me roubar, porque eu não tenho nada, não tenho dinheiro nenhum, então eles vão me roubar o quê? Passei meu problema para os pastores, eles me orientaram e assim, sempre me acolheram com muito carinho, muita atenção. No momento que você está no fundo do poço, que você está sendo humilhado, você está sendo pisado, onde alguém vem, fala assim, não, vem aqui que tem uma solução para você, tem uma saída para você e te acolhe, isso eu ficava até surpreso, que eu falava, meu Deus do céu, né? Por que eles estão me tratando tão bem assim, sendo que eu falei tão mal? Né? Falei assim, poxa, eu achava estranho, porque no mundo aí fora, você é o que tem. Se você não tem nada, você é um nada. E muitas vezes as pessoas que te humilham aqui fora, quando você está no fundo do poço, são pessoas próximas a você. Então eu via pessoas estranhas que mesmo sabendo da minha situação, estava me tratando bem. Então assim, aquilo que eu tinha como preconceito, simplesmente não tenho mais. Estou há 5 anos na igreja e 4 anos eu não obedecia 100% o que vinha do altar. E chegou um momento que eu falei, olha, chega, para mim não dá mais, eu tenho que focar, eu tenho que buscar a presença do Senhor. E aí eu fui liberto e na vigília da virada, do dia 31, eu fui selado com o Espírito Santo. Foi aonde eu tive um encontro com Deus e ali eu tive a certeza da minha salvação, da força que vem de Deus, e isso não tem preço, transformou na minha vida. Por mais que eu tenha luta, eu encaro de frente os desafios, né? Se fossem outros momentos aí, as lutas que chegaram até mim, eu teria me jogado nas drogas, na bebida. Hoje eu procuro sempre pedir a direção para Deus, escutar o que vem do altar. Então minha vida é pautada na direção de Deus, nos conselhos que vêm sempre do altar. Eu estou retomando, né, a minha carreira, eu mudei como pai, mudei como ser humano, né, mudei como marido, mudei como tudo, né. E por mais que eu tenha dificuldades, eu sempre mantenho a calma e a serenidade. Peço a direção de Deus, eu ajoelho, busco a Deus e um recado que eu dou para as pessoas que têm preconceito é deixar o preconceito de lado, né? Se você aguentar sofrer mais um pouco, tudo bem. Fica igual eu sofrendo aí, igual eu sofri muitos anos, né? Sofri 28 anos na mão dos encostos aí. Fica a seu critério, mas se você fala, poxa, eu quero dar uma oportunidade, vem aqui tirar as suas dúvidas, né? Da mesma maneira que
Eu cheguei aqui porque era a última porta que eu ia bater, porque senão ia tirar minha vida. Eu estava pensando já nisso. Então, vem aqui para vocês conhecerem, para você ver o trabalho da Universal. Deixe o preconceito de lado, venha de coração limpo, que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com uma outra conceito, uma outra concepção de tudo que é feito aqui dentro. Há quanto tempo você não participa da Santa Ceia? O Senhor Jesus declarou a importância de sentarmos à mesa com Ele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou. Eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Participar da Santa Ceia é estabelecer uma aliança verdadeira com o Altíssimo. Através dela, passamos a ter a vida de Deus em nós. Por isso, neste domingo, venha se alimentar do verdadeiro alimento, a Santa Ceia do Senhor, às 7h, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Pois é, a Santa Ceia não é apenas você comer um pedacinho de pão representando o corpo de Jesus, nem beber um pouquinho do suco de uva representando o seu sangue. Quando a pessoa participa da Santa Ceia, você tem que ter essa consciência, você tem que saber disso. Quando você participa da Santa Ceia, você está participando do sofrimento de Jesus. Quando você coloca um pedacinho de pão na boca e o tritura entre os dentes, é para você lembrar que Jesus foi triturado na cruz por conta dos seus pecados, dos nossos pecados. Quando você bebe do cálice, do suco de uva, que representa o sangue dele, você está dizendo, você está lembrando que ele deu sangue para comprar a sua alma, para pagar pelos seus pecados. Então, mas não é só esse participar dizendo assim, eu recebo de Deus o alimento da vida. Não. A Santa Ceia, minha amiga e meu amigo, é uma comunhão, é uma participação do que sofreu o Senhor Jesus. Quando eu participo da Santa Ceia, eu estou consciente de que eu tenho que, da mesma forma como Jesus se sacrificou por mim, eu tenho que me sacrificar por conta da minha fé nele. Essa é a realidade. É um casamento. A Santa Ceia, na realidade, é um casamento, é uma aliança. Quando a pessoa participa da Santa Ceia, ela tem consciência, ela tem que ter essa consciência que a Santa Ceia é você fazendo um pacto de juramento, um voto de que, assim como Jesus sofreu no Calvário por você, você vai sofrer por causa dele aqui na terra. Sofrer porque você vai ser perseguido, você vai ser injustiçado, você vai ser caluniado, você vai ter tribulações por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Porque se você fosse patife, você não sofreria tanto. Porque o mundo que a gente vive é um mundo cheio de patifes. E mais um patife se junta com os outros patifes, então está tudo em comunhão. Mas quando você é uma pessoa do bem, porque você tem fé no Senhor Jesus, você deu a sua vida para Ele, então o mundo que é patife, o mundo que é mau, vai se voltar contra você. E você vai enfrentar esse mundo mau sabendo que vai ser injustiçado, caluniado, perseguido. Você vai saber que você vai perder o mundo
para continuar seguindo e servindo o Senhor Jesus. Isso é sacrifício. Isso é sofrimento por Jesus. Por isso que Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Porque se você quer ter parte comigo, você tem que... assim como eu dei a minha vida, eu sofri por você, você vai ter que sofrer por mim, pela minha causa, pela fé em mim, nas minhas palavras. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Santa Ceia não é não a festa que você vai comer, beber. Não! Santa Ceia é você ali fazendo um pacto com Jesus, renovando o seu pacto com Ele, dizendo: ó Senhor, eu tenho consciência de que Tu deste a Tua vida por mim, e eu dou a minha vida por Ti. Eu tenho consciência que eu vou ser perseguido, caluniado, injustiçado, tribulações, problemas, tudo por causa da fé em Ti, da minha fé em Ti. E eu vou servi-lo, e eu vou continuar, eu vou perseverar. Essa é a razão da Santa Ceia. Se você não tem qualquer desejo ou fé de suportar a cruz por causa do Senhor Jesus, então nem participe da Santa Ceia, porque você não tem direito. A Santa Ceia é só para aqueles que foram chamados e escolhidos, chamados e enviados, chamados e considerados como filhos do Altíssimo. Santa Ceia, neste domingo, venha com essa consciência, para que você não participe de mais uma Santa Ceia, como se não fosse coisa de que houvesse necessidade. Não, minha amiga. A Santa Ceia é a maior, a mais expressiva cerimônia dentro do cristianismo. E a gente tem que levar a sério essa cerimônia. É tanto assim que o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: quem participa da Santa Ceia indignamente, de qualquer maneira, sem considerar o que está fazendo, é digno de julgamento. E muitos estão doentes dentro das igrejas por causa disso. E não poucos os que já morreram por causa de participarem da Santa Ceia com indignidade. Pense nisso, minha amiga. Santa Ceia, neste domingo, é para as pessoas sérias, que assumiram e querem continuar vivenciando o sofrimento, a cruz, carregando a cruz e negando-se a si mesmo a cada dia, para que possam entrar pela porta eterna. Graças a Deus. Meu nome é Caroline Feliciano. Eu nasci num lar destruído. Em casa, a gente passava situações difíceis, né? Minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai também. Só que meu pai nunca conseguiu ajudar, né? Por conta dos vícios, meu pai usava maconha, cocaína, usou crack, teve várias overdoses. Ele também bebia muito. Ele já chegava drogado, agressivo. Por diversas vezes eu vi ele bater na minha mãe, na minha frente, socar a cabeça dela no chão, até que o dia que eu mais precisei de proteção dos meus pais, eu não tive, né? Fui vítima da pedofilia, né? Com 6 anos de idade, eu fui abusada por um senhor próximo a nós. Ele pedia para mim sentar no colo dele. Eu não entendia no começo, né? Porque ele dava bala, ele dava presente. E eu lembro que ele me chamava: vem, Carol, senta aqui. E eu ia, até que ele começava, né, a passar a mão em mim. E aí eu comecei a me sentir desconfortável, né?
eu vi que era uma coisa errada. Minha mãe sempre falava, né? Não deixa ninguém te tocar, mas eu não tinha noção. Isso aconteceu por diversas vezes. E eu sentia medo, eu sentia dor, eu me sentia desprotegida. Então, além da pedofilia, o abuso psicológico, né? Então eu fui crescendo uma criança muito medrosa, uma criança muito retraída. Eu sorria, brincava, mas eu não tinha aquela alegria, aquela pureza, né? Não podia ver homem nenhum. Eu já chorava, eu tremia, eu ficava desesperada. Aos meus 10 para 11 anos, a história se repetiu. Eu fazia natação e um professor de natação também se abusou, né? Abusou de mim. E eu lembrei do que eu tinha passado, né? E como ele era muito mais velho do que eu tive medo de novo. Esse segundo abuso marcou muito, porque eu cresci muito revoltada, muito magoada, né? Com homens, com tudo que eu vivia na minha casa. Eu queria a morte do meu pai. Teve vezes também que eu queria a morte da minha mãe. Então eu fui crescendo, me envolvendo com pessoas erradas, me envolvendo com coisas erradas, me envolvi com vícios, já fumei, bebi. Drogas eu não queria me envolver porque eu já sabia o fim que daria, né? Por ter esse exemplo em casa. Mas eu me envolvi com vício, sim. Com toda essa bagagem veio a depressão. Eu não tinha vontade de viver. Eu não me arrumava, eu não tinha vontade de arrumar as minhas coisas, eu não tinha vontade de tomar banho, que era uma coisa simples. E com isso veio a anorexia, né? Eu me achava gorda, então tudo que eu comia eu chegava escondido e vomitava. E com isso eu fui perdendo peso, eu fui emagrecendo, eu cheguei a pesar 36 quilos na época. E minha mãe viu que tinha alguma coisa de errado, mas eu não falava. Eu era muito fechada. Eu guardava tudo pra mim. Porque dentro de mim havia uma voz. Pra você não tem mais jeito. Eu pensei em morrer. Eu tentei cortar os meus pulsos. Eu tentei tomar remédios. Eu pensei em me jogar na frente de um ônibus. Eu queria tirar aquela dor. Então eu achava que eu morrendo, tudo ia acabar, eu ia descansar. Deus, ele falava comigo: o que você está fazendo aí no mundo? Eu te escolhi. Mas eu não dava ouvidos, eu não tinha forças, eu não sabia como, na verdade, tirar aquela dor e me achegar até Deus. Eu optei por ir para o outro lado, né? O lado das trevas. Então eu tinha uma inclinação para o lado místico, me interessava, né? Eu me envolvi com uma amizade que fazia parte de uma seita. Eu adquiri alguns livros, fui estudando e chegou essa época da minha vida que eu usava preto, queria ser gótica, tinha vontade de ir em cemitério. Tudo que era voltado para magia e bruxaria, eu comecei a me envolver. Eu queria ser bruxa, na verdade. Eu gostava disso. Dias específicos como Sexta-feira 13, Halloween, eu gostava bastante, né? A gente ia para baladas voltadas para isso. A gente se vestia de preto, de bruxa. E eu não aguentava mais aquele rombo dentro de mim, né? Aquele vazio, aquela angústia. Mas eu queria tirar, né? Me limpar. Queria uma chance. Cheguei, né, na igreja e eu lembro que como se Deus viesse e arrancasse tudo de dentro de mim. Toda aquela sujeira, eu me sentia suja, podre, por tudo que eu tinha vivido, por tudo que eu tinha feito. Eu encontrei o caminho da mudança, né, para mudar a minha vida. Eu fui embora em paz, né, coisa que eu não tinha, leve. O Senhor Jesus começou a operar na minha vida. Eu fui livre da
síndrome do pânico, da depressão. Eu não tinha mais medo de morrer. Eu fui livre da anorexia. Nas reuniões eu ouvia falar do Espírito Santo e eu não sabia o que era, né? Que espírito é esse? Espírito Santo? Mas eu queria ele, né? Consolador, né? Que dá força pra gente nos momentos difíceis. A segurança da nossa salvação, né? Eu queria ser salva, eu queria o reino de Deus. Eu não queria mais o reino das trevas. E comecei a buscar. Eu lembro que o pastor falou que o nascido de Deus vence o mundo. Nós só venceríamos se nós fôssemos nascidos e tivéssemos o Espírito Santo. Então eu lembro que eu participei da Santa Ceia, comecei a louvar, comecei a adorar, esqueci de tudo, esqueci de quem estava do meu lado. Era como se eu estivesse sozinha com Deus ali. Eu me conectei até Deus, eu cheguei até Ele, né? Em espírito, eu creio. E aí eu o recebi. Então, para mim, foi o dia mais feliz da minha vida. Ter esse privilégio. Quem sou eu, né? Para ser morada do Espírito Santo. Eu me senti preciosa, né? Valorizada. Eu tinha um pai, né? Que eu nunca tive. Para cuidar de mim, para me abraçar. E, acima de tudo, um pai que seria comigo, independente do que eu passasse. Eu passei a olhar, né, para os meus pais, para o meu pai, como almas. Para as pessoas, né, que me fizeram mal, para as amizades erradas, como almas, né? Eu aprendi a perdoar. O Espírito Santo restituiu, né? A minha vida sentimental, que eu sofri. Hoje eu sou casada há 7 anos, sou feliz, mas acima de tudo, antes de fazê-lo feliz, eu sou feliz, né? Então eu não casei para ser feliz, mas eu casei para fazê-lo feliz, porque eu já sou. O que eu aprendi na Universal foi a fé pura, né? Foi a vencer os meus medos, os meus traumas, a entregar e confiar em Deus, no Espírito Santo. Eu amo a minha igreja, porque quando ninguém acreditou em mim, a Universal acreditou. Me apresentou ao Senhor Jesus e a esse presente que eu tenho hoje, que é o Espírito Santo. E não importa quais problemas são, eu vou vencer, porque eu tenho o Espírito Santo. Essa é a minha segurança, a segurança da minha salvação, a segurança que um dia eu vou encontrar com o meu Deus. Magnífico, né? É tão glorioso ver um testemunho desse, só o mesmo Espírito Santo, para fazer maravilhas como fez na vida dessa jovem. Vamos falar com Deus agora. Vamos buscar a sua presença em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu